Fala, meu amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz, tudo tranquilinho? Torço, espero que sim. Hoje, vídeo 2 aqui da nossa série Organização para E-Commerce. Começamos uma série nova. Se você ainda não viu o vídeo 1, onde a gente construiu a nossa página inicial, volta aqui na nossa playlist, vou deixar o link aqui na descrição. Na verdade, o link sempre fica no comentário fixado dos vídeos que eu vou citando por aqui. Mas o fato é que a gente está criando aqui do zero, passo a passo. Você não precisa ter nenhum conhecimento prévio. Você pode nunca ter mexido no Notion na sua vida. Tudo que você precisa é ter vontade de aprender. Vai lá no site notion.so, instala no computador, pode ser Windows, pode ser Mac. E aí você vai assistir o episódio 1, vai construir a página inicial e depois vai acompanhar a série aqui com a gente. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, não sabe direito o que está acontecendo, eu sou o Caio, esse é o Projeto Sou Estrategista, o meu apelido é Caco, aqui a gente fala sobre gestão, organização, estratégia, planejamento, muito Notion. A ideia é você tirar os seus projetos que ficam aí voando na sua mente, colocar dentro do Notion para você criar uma rotina que seja fácil, que seja simples, para você entrar em ação e construir o estilo de vida que você quer, o projeto ou a carreira. Para isso a gente fala sobre várias profissões, sobre várias funções dentro da administração da sua vida pessoal ou do seu negócio, e agora a gente está no meio de uma série aqui construindo uma organização para quem tem e-commerce. É exatamente por isso que eu tô aqui flutuando em cima do Notion, e aqui a gente está na nossa página inicial. Quando você abre o Notion, ele tem essa barra lateral aqui, ó, do lado esquerdo, e ele tem a página que é aberta aqui no centro. Então vou fechar aqui a barra lateral, lembrando, se você começou, caiu de paraquedas, volta para assistir o vídeo 1 para você construir essa página. Hoje a ideia é a gente construir aqui a parte de projetos e tarefas, e você pode estar se perguntando, Caco, mas a gente já não construiu? Sim, a gente construiu a base, mas agora a gente vai evoluir essa base e também vai construir aqui a nossa página de projetos e tarefas. Então vamos lá, vem junto comigo para você não se perder. Eu vou segurar o Command, que eu estou no Mac. Se você tiver no Windows, segura o Ctrl e vamos abrir aqui, ó, a parte de projetos e tarefas. Cliquei aqui, ó, no nosso menu e abri aqui, ó, a nossa página. E aqui, ó, vou clicar dentro da nossa página e vou colocar aqui, ó, 3 hashtags e vou dar um espaço para ele criar um título 3. E aqui, ó, vou escrever o quê? Vou colocar aqui, ó, projetos. E aqui, ó, também vou fazer o seguinte, vou dar um Enter, vou colocar uma barra e vou pedir uma frase de destaque. Eu acabei esquecendo, coloquei primeiro o título, mas aqui a gente vai usar a frase de destaque. Se eu não me engano, aqui em e-commerce a gente está usando laranja, então vamos seguir o mesmo padrão. Eu vou vir aqui, ó, em projetos e tarefas, vou clicar nesse quadradinho e vou trocar a cor aqui, ó, do fundo para laranja. Então, ó, vou trocar aqui. Opa, cadê o laranja? Tá aqui, achei. E aí, ó, vou puxar projetos para dentro. Beleza? Eu já tinha que ter criado aqui, né, a frase de destaque para depois criar o projetos dentro, mas eu fiz o contrário. Fica tranquila, dá na mesma. Vou clicar aqui embaixo, vou pôr 3 sinais de menos para criar uma linha. E aí vou aproveitar essa estrutura que a gente criou para a gente criar a nossa parte de tarefas. Como que eu faço isso? Vou vir com o meu mouse aqui. Vou selecionar tanto projetos, frase de destaque e a linha. E aí, ó, vou clicar nesse quadradinho e vou pedir para duplicar. Aí, ó, tá vendo? Ele criou a mesma estrutura, onde eu vou só trocar aqui o nome para tarefas. Fechou? Vamos dar um espaço aqui, ó. Para isso eu vou vir aqui, ó, em cima da linha que está embaixo de projetos e vou clicar nesse maisinho. E aí ele vai criar uma linha aqui que eu vou pedir uma base de dados. Na verdade, eu vou pedir uma visualização vinculada da base de dados. E aí, ó, vou me puxar aqui, ó, para a direita para você poder visualizar. Então, comecei a digitar errado, né? Vou apagar aqui, vou digitar visualização. Ó, e aí ele vai trazer essa opção vinculada da base de dados. Eu vou clicar. E aí, quando eu clicar, ele vai perguntar para mim, tá bom, qual base que você quer trazer para cá? E a gente já tem uma base de projetos, né? Então, vou procurar aqui, ó, o BD underline projetos. Vamos pesquisar aqui, ó, e percebe que a gente tem vários projetos aqui. Então, ó, vou colocar aqui, ó, o Projetos E-Commerce, por isso que a gente usa o nome no padrão. BD underline projetos underline e-commerce. Vou pedir para trazer essa visualização, essa base de dados, na verdade, para cá.
e aqui ele vai perguntar para nós, tá bom, você quer trazer a base pura ou você quer criar uma nova visualização? Eu vou pedir para criar uma nova visualização e aqui vai ser uma visualização em tabela também, só que aqui a gente vai pedir para trocar algumas propriedades aqui, ó. Vou pedir para tirar essa visualização aqui, ó, da base de dados, para ele tirar aquele nome, ó. Tá vendo que ele fica esse nome aqui, ó, esquisito? Posso vir aqui também nesses 3 pontinhos pedir para ocultar. Feito isso, vou vir aqui, ó, em status e aí vamos ver quais são as opções que a gente tem aqui, ó. Vou me arrastar aqui novamente para a direita para a gente cadastrar algumas outras opções aqui. Então vou pedir para editar a propriedade, vou ter que voltar para a esquerda, não liga não que eu fico flutuando aqui exatamente como um disco voador, mas aqui a gente vai colocar algumas opções. Quais opções? Eu vou vir aqui, ó, em não iniciada e vou trocar aqui, ó, para backlog, e aí usando aqui termos de projeto, né? Backlog é tudo que você tem para fazer que você ainda não começou a tocar, não começou a olhar para aquele projeto. Então vamos colocar aqui, ó, backlog, e aí aqui, ó, em andamento a gente vai colocar alguns status. Vou clicar aqui, ó, no maisinho e vou colocar aqui, ó, planejando. Então vou ter esse status planejando, vou ter também aqui um outro status que vai ser o pausado. Então vou ter esses 3 status aqui em andamento. Então vou colocar aqui, ó, o pausado, e aí a gente pode trocar de cor aqui, né? Vou colocar o pausado como roxo, vou colocar aqui, ó, o em andamento como amarelo, e aí a gente deixa aqui, ó, o planejando em azul. Beleza? E aí aqui a gente também pode ter aqui, ó, um outro status de concluído que pode ser cancelado. Então aqui, ó, além do concluído, a gente pode ter aqui, ó, um status que vai ser status de projeto cancelado. E aí é legal a gente trocar aqui a cor para vermelho e puxar. Beleza? Então vamos ter esses status aqui. E aí vou voltar aqui, ó, na propriedade. Aí vou vir aqui, ó, em filtrar, vou clicar e vou pedir para filtrar por status. E aqui, ó, vou colocar o status só em andamento. Então aqui só vai aparecer os nossos projetos em andamento, fica tranquilo, fica tranquila, que depois você vai entender qual que é a lógica. Vou voltar aqui, ó, no nosso filtro e além disso vou vir aqui, ó, vou pedir para agrupar por status. Vou voltar aqui na nossa flechinha e essa visualização aqui, ó, vou trocar o nome dela para ativos. Então aqui só vão aparecer os projetos ativos, por isso que a gente filtrou aqui por em andamento, por em progresso. Beleza? Vou clicar fora e aqui a gente vai adicionar uma nova visualização e para isso você vem aqui, ó, em cima de ativos e vou clicar aqui, ó, nesse maisinho que tem aqui do lado. Então cliquei no maisinho e agora eu vou pedir uma visualização em quadro. E aí ele vai perguntar para nós aqui, ó, qual base? Ele já traz a sugestão, que é a mesma base, e é exatamente lá que eu quero conectar. E aí, ó, ele vai perguntar para nós aqui, ó, você quer uma nova visualização em quadro ou você quer trazer alguma daquelas tabelas que você já criou? Eu quero uma nova visualização em quadro e aqui eu vou usar o nome quadro mesmo. Por quê? Porque aqui a ideia é a gente ter uma visualização estilo Trello para a gente ter muita facilidade de tocar ali os projetos. Aqui nessa parte aqui de configuração não vou mexer em nada, só vou clicar aqui em concluído e aí vou vir aqui, ó, em agrupar só para dar uma olhada e vou tirar essa opção aqui, ó, de ocultar grupos vazios para ele já trazer aqui, ó, a estrutura do Kanban, beleza? Então aqui, ó, a gente já consegue visualizar e tem um projeto ali que a gente criou sem querer que eu vou apagar ele aqui, ó. Tá vendo que ele ficou aqui, ó, nossa página? Vou clicar com o botão direito em cima e vou pedir para excluir ele aqui. Vamos seguir adicionando visualizações aqui. A próxima visualização que eu vou querer, ó, vou vir aqui, ó, no nosso maisinho, vou clicar e vou pedir uma visualização de cronograma, que é muito útil para projetos. Então vou pôr aqui, ó, o BD Projetos E-Commerce, porque quando eu adiciono a visualização, ele pergunta, tá bom, qual base você quer? Vou conectar no BD E-Commerce e aí, ó, vou pedir uma nova visualização, ó, tá vendo que ele trocou? Deu erro aqui, ó, vou clicar em tabela e aqui eu vou trocar para cronograma, porque eu passei o mouse ali em cima de tabela e ele trocou. Tem que ficar ligado nisso aí, às vezes o Notion faz isso. Aqui no nome da visualização eu vou colocar como cronograma e aqui não vou mexer em mais nada, só vou marcar aqui como concluído e aqui, ó, em visibilidade da propriedade, eu vou mostrar aqui a propriedade pessoa e a propriedade status e depois a gente vai adicionar uma outra propriedade aqui. Voltei aqui, tá tudo certinho, vou clicar fora e agora eu vou puxar aquela visualização de todos os projetos. E para isso eu vou vir aqui, ó, novamente em adicionar uma nova visualização e aqui, ó, vou pedir uma tabela e aí, ó, vou pedir para conectar aqui, ó, em BD Projetos E-Commerce e agora eu vou pedir para trazer essa tabela aqui, ó, que é o todos os projetos.
que a gente acabou não trocando o nome, mas agora a gente pode colocar aqui, ó, como todos. E aí ele vai marcar ali para nós como se fosse todos os projetos. Aqui, ó, eu quero que traga, eu não quero mostrar essa propriedade aqui, ó, de descrição. Então vou clicar em cima e vou pedir para ocultar essa propriedade. Beleza? Aqui para mim tá suficiente, depois vai ter uma outra propriedade aqui que a gente vai adicionar. Vamos dar sequência aqui, agora a gente vai começar a construir a nossa parte aqui de tarefas. Vou clicar aqui, ó, embaixo de tarefas, vou colocar a barra e aqui, ó, eu vou colocar uma visualização vinculada da base de dados, porque eu vou puxar aquela base lá de tarefas. Tá vendo, ó? Quando eu cliquei aqui, ó, ele já perguntou para mim, você quer criar uma nova base ou você quer trazer a base de tarefas de lá? Ó, ele já dá inclusive a sugestão aqui, ó, BD Tarefas E-Commerce, e é exatamente essa base aqui que eu vou conectar. Então cliquei aqui, ó, vou pedir para trazer a nossa tabela, que é a base que a gente já tem lá com todas as propriedades. E aqui a gente pode colocar aqui, ó, o nome dela como todas. Feito isso, vou vir aqui, ó, onde tem o nome da nossa base, vou remover essa coisa esquisita aqui, ó. Acabei até clicando, vou voltar aqui. E aí vou clicar nesses três pontinhos, vou pedir para ocultar o título. E aqui o que a gente vai fazer? Eu vou pôr uma ordenação aqui, que, ó, deixa eu voltar aqui para nossa esquerda. Vou pôr uma ordenação por status e aqui eu vou deixar status crescente. Beleza? E aí depois você vai entender para que vai servir isso daqui. Vou clicar fora e aí, ó, acabei criando uma tarefa aqui, ó. Vou clicar e vou pedir para excluir essa tarefa aqui. Então, ó, vou excluir e aí a gente não tem mais nenhuma tarefa. Vamos seguir adicionando aqui visualizações, mas antes vamos conectar uma tabela com a outra. Como que a gente faz isso? Vou vir aqui, ó, em adicionar propriedade na nossa base de tarefas e aqui eu vou procurar uma propriedade de relação. E aí quando você procura aqui, ó, relação, você vai poder conectar essa tabela de tarefas com outra tabela. Qual tabela que a gente quer conectar? Eu quero conectar lá em projetos, para eu poder começar a falar que tarefas fazem parte de projetos. Então cliquei aqui, ó, em BD Projetos E-Commerce e aqui eu vou trocar o nome para projetos. E aí, ó, vou pedir aqui, ó, uma relação bidirecional e aqui, ó, vou pedir para colocar como tarefas. Beleza? Então eu tô trocando propriedades e aí eu vou adicionar essa relação. Para que você fez isso, Caco? Vou clicar fora, fica tranquilo que você vai entender. Vou clicar aqui, ó, nessa propriedade e vou pedir aqui, ó, para ela ocultar, então não preciso mostrar ela aqui, ó, dentro dos nossos projetos. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou subir aqui, ó, na nossa base de projetos e eu vou adicionar aqui, ó, uma propriedade também. Vou vir aqui, ó, no configurações, vou editar a propriedade e vou pedir uma nova propriedade que vai ser uma propriedade de rollup. E aí, ó, aqui, ó, em rollup eu vou trocar aqui, ó, para progresso. Vou colocar como evolução para a gente saber aqui. Vou pôr como progresso. Progresso do nosso projeto. Aqui eu vou marcar a nossa propriedade, vou marcar essa propriedade aqui, ó, da marcação, que é o nosso xizinho, e aqui eu vou pedir para ele calcular percentual de marcadas. Então ele vai trazer aqui, ó, o percentual das marcadas e aqui eu vou pedir para ele trazer o gráfico como barra. Beleza? Então essa vai ser a nossa barra de progresso, depois a gente vai testar, mas a ideia é que conforme a gente vá marcando as tarefas e ela faça parte de um projeto, ele vai aqui atualizando o nosso progresso. Beleza? Feito isso, agora a gente consegue adicionar as nossas próximas visualizações. E aí, estamos falando de tarefas, presta atenção aí. Vou vir aqui, ó, do lado de todas e vou clicar aqui, ó, nesse maisinho. E aqui eu vou pedir uma visualização de quadro. E aí, ó, quando eu coloco a visualização, ele vai perguntar, tá bom, qual base que você quer visualizar? E aí, ó, ele já traz como sugestão BD Tarefas, é exatamente isso que a gente quer conectar. Vou conectar e aqui, ó, vou pedir uma nova visualização em quadro. Feito isso, vou vir aqui, ó, em agrupar, vou pedir para ele não marcar essa opção de ocultar grupos vazios. E aí, ó, vou clicar fora, é só isso que eu vou fazer por enquanto. Mas também vou vir aqui, ó, em configurações, em editar propriedades, vou entrar aqui, ó, na propriedade status. E aqui eu vou adicionar uma outra propriedade que vai ser aqui, ó, em concluídos, eu vou adicionar a propriedade arquivadas. Beleza? E aí, ó, aqui é propriedade, né, opção, e aí vou trocar aqui, ó, a cor dela para cinza, para a gente deixar aqui também as atividades, as tarefas que foram arquivadas. Vou voltar aqui na nossa flechinha, vou voltar de novo
Aqui ó, em subgrupo eu vou colocar o projeto. E aqui ó, vou pedir para não ocultar os grupos vazios. E aí ó, vou deixar em ordem alfabética, tá certinho. Vou clicar fora aqui, depois conforme a gente for colocando aqui, você vai entender. Beleza? Então temos aqui a nossa visualização de quadros e temos aqui a nossa visualização de todas as tarefas. Vou adicionar uma última visualização aqui na parte de tarefas. Para isso vou clicar aqui ó, no maisinho, vou pedir uma visualização de tabela. E aí tô indo um pouco mais rápido porque eu tô fazendo exatamente a mesma coisa. Vou conectar aqui ó, em BD Tarefas E-Commerce e aí ele vai perguntar aqui para nós, tá bom, é uma nova visualização que você quer? E aí ó, eu passei o mouse aqui ó, em cima de quadro, ele trocou. Eu vou clicar em quadro, mas eu quero tabela. Ó. Aqui o nome da visualização vou colocar por projeto e aí ó, vou marcar aqui essa opção para quebrar a linha em todas as colunas. Vou marcar como concluído. Vou vir aqui ó, em agrupar, ele já está agrupado por projeto, mas aqui ó, vou pedir para ele ocultar os sem projetos. Então vou clicar aqui ó, para ele não trazer o que não tiver projeto. Por quê? Porque essa é uma visualização exclusiva de projeto. E aqui a ordem eu vou colocar como ordem manual e vou voltar aqui. Vou vir aqui ó, em ordenar, vou clicar e vou colocar uma ordenação por data crescente para a gente ter aqui as atividades. E aí vou voltar aqui, vou clicar fora e vou trazer essa visualização por projeto aqui. Feito isso, você já consegue aqui criar os seus projetos. Aqui ficou pronta, né, nossa parte de projetos e tarefas. Só vou mexer na parte de visualização de propriedades. E também troquei aqui ó, o quadro, estava em segundo, eu trouxe ele para primeiro. Vou mostrar algumas propriedades aqui, para isso vem aqui ó, em configurações. Estamos falando da visualização de quadros em projetos. Vou vir aqui ó, em configurações, vou vir em visibilidade da propriedade. Aqui vou mostrar a data, vou pedir para mostrar a pessoa. Também vou pedir para mostrar aqui ó, o progresso, beleza? E aí ó, vou clicar aqui fora. Aqui na visualização ativos, deixa eu ver quais propriedades que estão visíveis aqui. Aqui ó, não preciso nem da propriedade descrição e nem da propriedade tarefa aparecendo aqui. Vou clicar fora, vou vir aqui ó, na visualização de cronograma, também vou vir em configurações, visibilidade da propriedade e aqui ó, vou mostrar também a propriedade progresso. E aí ó, vou vir aqui ó, em todas e aí em todas eu posso trazer todas as propriedades. Aqui ó, só vou deixar a descrição e tarefas não aparecendo, mas tá certinho. Ó, e aqui você já vai poder começar a criar os seus projetos. Então vou colocar aqui ó, um projeto fictício. Vou colocar aqui ó, estratégia de expansão de mercado. E aí vou colocar aqui uma data fictícia que vai ser até o final desse mês. Vou colocar aqui a pessoa, vou colocar que sou eu mesmo, beleza? E aí ó, já tem aqui o meu projeto e aqui eu já consigo vir aqui ó, no botão nova, clicar aqui ó, e adicionar uma nova tarefa, seria por exemplo uma reunião de briefing. Que aí eu posso colocar aqui que vai ser relacionada ao projeto e aí ó, já tem aqui o nosso projeto, estratégia de expansão do mercado e essa reunião ela vai acontecer amanhã. E aí ó, vou colocar aqui ó, que a pessoa sou eu. E aqui ó, já vou ter a minha atividade aqui configurada dentro das minhas tarefas aqui, que eu vou saber que o responsável é o Caio e que tem essa tarefa relacionada a esse projeto. Vou vir aqui ó, na parte de quadro e aqui ó, também já aparece aqui a reunião que a gente criou, só que aqui tá faltando mostrar algumas propriedades. Então vou vir aqui ó, em configurações, visibilidade da propriedade, vou mostrar a pessoa, vou mostrar a data e vou mostrar aqui o nosso marcadorzinho aqui ó, também. Para quê? Porque conforme você for avançando aqui com as atividades, pô, marquei aqui como concluída, vou marcar aqui ó, como feito. E aí ó, o que acontece a partir desse momento, né? Você vai ter aqui a possibilidade de ter aqui o seu projeto atualizado. Então, vou adicionar uma outra atividade aqui nesse projeto, ó, tá vendo? Ó, tô dentro do projeto e vou colocar aqui ó, uma outra atividade que agora vai ser desenhar projeto aprovado. E aí, ó, percebe que eu vou colocar aqui a pessoa, vou me colocar aqui também e aí vou colocar aqui que essa atividade é até sexta. Então, percebe, ó, coloquei aqui a atividade desse projeto e aí, ó, a gente já tem aqui ó, 50%. Conforme eu for trazendo essa atividade aqui, ó, concluir a atividade, vou passando ela, vou concluir, vou marcar ela aqui como feito, ele vai atualizar aqui o projeto.
beleza? Então nesse vídeo a gente criou aqui a nossa parte de projetos, a nossa página de projetos e tarefas, e aí no nosso próximo vídeo a gente vai trazer essas visualizações aqui, ó, para a parte de projetos também, e aí a gente vai deixar também todas essas coisas um pouco mais automáticas aqui. Vamos criar modelos de projeto que já vão conectar com tarefas e vai facilitar muito a sua vida aí no dia a dia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, é o nosso segundo vídeo aqui da série Notion para organização do seu e-commerce, para você organizar todo o seu negócio do zero. Só vou colocar um íconezinho aqui, ó, em projetos e tarefas que eu acabei esquecendo. Então voltei aqui, ó, na página de projetos e tarefas, vou vir aqui, ó, na parte superior em adicionar ícone, e aí ele adiciona um ícone aleatório. Eu vou vir aqui, ó, em ícones, e aí, ó, vou tentar manter aqui, ó, o padrão que a gente está seguindo. Cadê? Tem laranja aqui, ó, vou pôr o laranja, e aqui, ó, vou colocar o símbolozinho de tarefas aqui que a gente tem. Por que, Caco, que você fez isso? Porque agora quando você volta aqui, ó, na página inicial, o nosso menu começa a ficar mais bonitinho. Se você quer ter acesso a todos os modelos que eu já criei aqui no projeto, incluindo organização pessoal, organização para consultoria, mentoria, organização para professores, organização para estudante, passa aqui no link do comentário fixado para conhecer nossa comunidade. Fazendo parte da comunidade você pode baixar todos os templates e além disso toda terça às 20 horas tem uma sala de dúvidas para você entrar e poder questionar, poder perguntar, poder saber, evoluir aí o seu conhecimento sobre Notion. Você caiu de paraquedas, não sabe direito o que está acontecendo, eu sou o Caio, meu apelido é Caco, aqui a gente fala sobre gestão, organização, estratégia, planejamento. Muito Notion, 5 vídeos por semana, de quarta até domingo tem vídeo aqui no canal. E se você está querendo organizar a sua vida ou organizar o seu projeto, considere se inscrever e ativar o sininho. Admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!